Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 18 de junho de 2014 e, como sempre, nós vamos analisar os mercados nacionais e internacionais. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, diretor da Enfoque Informações Financeiras, que nos provê esse software com o qual eu mostro os gráficos a vocês, que é o Terminal Enfoque. Sou também da Constop Consultoria Financeira. Vamos começar então com o índice Bovespa, como sempre, onde hoje nós temos uma indicação que pode estar indicando que os preços vão ter uma alta um pouco mais acentuada, rumo aos 58 mil pontos no Ibovespa à vista. Bem, a figura do índice Bovespa à vista é essa. A situação é que o fato dessa reta ser rompida nos deixa baixistas, e também porque a gente entende que isso foi um movimento impulsivo, que teve 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. A B nós entendemos que a C virá abaixo da A. Estamos numa tendência de baixa, essa reta foi rompida, isso nos dá direito de entender que os preços vão corrigir Fibonacci. O rompimento dessa reta ainda não trouxe os preços para Fibonacci, o primeiro número de Fibonacci está aqui, próximo ao fundo do subprime. Então, por isso, estamos baixistas no curto e médio prazo. No médio e longo prazo. No médio prazo, entretanto, no curto prazo, entretanto, os preços, eu devo dizer que essa reta que eu mostro hoje para vocês, ela anteriormente estava um pouco mais inclinada, ela estava passando, eu deixava um pouco desse topo para fora, e passava por esse topo, que é o topo de janeiro de 2013, e passava por esse topo de outubro de 2013. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de estarmos aí vendo o mercado tocar a reta agora. Porque daí nós teríamos 3 pontos aí, quase que milimétricos, né? Esse topo aqui inicial de março de 2012, o topo de janeiro de 2013, e os preços estariam exatamente nesse nível agora. Um outro ponto que também lança uma pequena sombra sobre a possibilidade de estarmos realmente vendo o rompimento dessa reta de resistência é isso aqui, ó. Eu tracei uma reta aqui entre os topos de abril de 2013, maio, outubro de 2013, e essa linha pega exatamente no nível atingido na última semana e hoje. Então, eu acho que o mercado, apesar de que essa acumulação dessa última semana passou a ter toda a característica de uma bandeira de alta, eu ainda tenho uma certa ressalva contra a possibilidade de afirmar que realmente aqui rompeu-se um nível importante de resistência. Então eu acho que talvez o mercado tenha pego carona hoje na alta dos Estados Unidos, mas não sei, tenho um pouco de dúvida ainda. Mas realmente isso aqui no curto prazo tem toda a pinta de ser uma bandeira de alta, e isso então estaria indicando o rompimento desse nível de resistência que passou a ser testado hoje novamente, com os preços subindo para o seu próximo nível de resistência, que seria a projeção dessa perna da bandeira aqui, que levaria o Bovespa à vista a 58 mil pontos. O que eu dizia é que, porque nós começamos de novo a quinta técnica hoje, né? Por causa de um problema técnico, espero que esteja todo mundo ouvindo agora. Mas enfim. Só uma participante, a tiazinha falou que está sem som, eu passei o link do live stream para ela, para acessar direto no live stream. Ok, muito bem. Então, o rompimento desta reta, seja ela um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, nos dá condições de traçar a Fibonacci, que está traçado aqui, e aqui estão as 3 faixas Fibonacci. Então, vejam que os preços já estão hoje na faixa de 50% de retração dessa baixa.
E se romperem esse nível e continuarem a subir, eles vão para 58 mil pontos, onde situa-se a correção de 0,618 desta baixa aqui. Então, se os preços realmente subirem essa outra perna, nós vamos ter uma correção de 0,618. Então, é perfeitamente dentro dos conformes os preços chegarem a 58 mil e depois voltarem a cair, respeitando essa tendência de baixa de mais longo prazo, que, como eu disse, nós entendemos ser o processo da onda C. Nós entendemos que isso aqui foi a onda A, a onda B e a onda C, agora que trará os preços abaixo da onda A. Então, nós estamos de neutros a altistas no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver o que o índice futuro está falando sobre isso. No índice futuro, nós temos uma reta que é ainda um pouco mais importante do que aquela, e será que dá para dizer que essa reta foi rompida? Eu não sei, porque talvez não. Porque, vejam, o mercado no índice futuro deixou 2 topos específicos aqui nos 55 mil pontos. Hoje os preços fecharam, o índice futuro fechou a 54.820. Então, enquanto esse nível de resistência não for rompido, eu acho que não dá para definir esse processo aqui como tendo sido um rompimento dessa reta. Esse rompimento eu acho que é importante, mas assim como no gráfico do à vista, se a gente puxar a Fibonacci aqui, está aqui de cima até aqui para definir a ação, a gente vê que o primeiro número Fibonacci é 60 mil pontos. Então, os preços podem ter rompido essa reta, mas eles podem caminhar até 60 mil pontos, 59.500, 60, e voltarem a cair. E aí, pronto, eventualmente retoma-se a tendência de baixa, né? De mais a mais, se a gente põe isso como um gráfico semanal, vamos ver aqui, eu desconfio um pouco deste processo aqui, ó. Que me parece um processo em que os preços estão um pouco se arrastando para cima, que qualifica uma deriva, né? Se a gente for para o mensal, eu acho que fica ainda mais qualificado. Isso aqui tudo parece talvez uma bandeira de baixa. Então, eu acho que os preços estão no momento de definir se vão mesmo romper um nível de resistência importante, vão tocar stops e vão avançar, ou se não, se apenas extrapolaram um pouco dentro da resistência e vão agora ter uma bela de uma reversão, né? Uma reversão nesses níveis, eu entenderia como extremamente baixista, porque aí nós teríamos um contexto muito favorável para quer dizer, que contexto dos preços estarem numa resistência importante e uma reversão aí do tipo de um engolfo, uma nuvem negra ou uma estrela da tarde. Isso eu tenho a impressão que poderia preceder uma queda mais violenta dos preços, né? Então não se pode descartar essa possibilidade. Mas, e outra, o índice futuro, quando a gente olha ele aqui, a gente não vê aquela pujança do índice à vista, né? Na verdade, bom, desculpem, eu estou vendo o gráfico mensal, agora vamos voltar para o diário. A gente parece sim estar vendo uma bandeira de alta, mas essa bandeira ainda não estaria rompida, né? Se nós estamos vendo uma bandeira de alta, graficamente, esteticamente tem toda a característica de uma bandeira de alta, que seria um processo de clímax com realização de lucro, né? Que lucro? Esse lucro aqui, o lucro do mastro, né? Uma bandeira nada mais na minha visão de análise técnica, do que um processo de realização de lucro. Que lucro? O lucro do mastro, que precede a bandeira. Investidores estavam comprados por aqui, põe rapidamente em 3 pregões, põe esse tanto de lucro no papel. E a bandeira é o processo de realização desse lucro. Agora, vejam, os preços deixaram um topo aqui, depois deixaram outro topo pífio aqui, outro topo pífio aqui. Então, isso é o que eu digo, que eles parecem estarem se arrastando, né? Mas sim, se nós tivermos um bom fechamento a partir de sexta-feira,
Isso aqui tem tudo para ir embora e ir lá para os 60 mil pontos que eu falei. Vou ver o que o S&P e o Dow Jones estão dizendo sobre isso. Bem, nós tivemos notícias hoje, eu soube que foram notícias positivas, não vi exatamente, estive um pouco fora, que eu estava em viagem hoje, mas aparentemente tivemos notícias positivas, né? O S&P galga mares nunca antes navegados e rompe topo e tem tudo para deslanchar, colocar mais uma perna e chegar agora nos 2.000 pontos, que, como se sabe, é um nível de resistência importantíssimo, né? Então, acho que o S&P à vista caminha para os 2.000 pontos. Estamos, portanto, altistas no curto prazo no S&P. Função desse fechamento na máxima do dia e os preços colocando o fechamento mais alto da história do S&P a 1957,74. O fechamento anterior tinha sido 1955,55. Agora o fechamento mais alto da história do S&P é 1957,74. Dow Jones. Dow Jones também está indicando alta, mas o Dow Jones que a gente vê, que é o Dow Jones indexado pelo CPI, não. Porque vejam, eu acho que isso nunca é demais comentar, né? Porque é tão importante, mas tão importante. Isso é 29, 66, isso é 2000, isso é 2007. O que salta aos olhos aqui, perdão, o que salta aos olhos é 3 topos exatamente no mesmo nível. Topo de 2000, topo de 2007 e o topo, não sei, né? Será que é um topo? Eu acho que vai ser um topo. Por quê? Porque nós tivemos uma importantíssima indicação de baixa aqui, quando em dezembro do ano passado os preços romperam o nível desses 2 topos, que está praticamente no mesmo nível, tecnicamente, exatamente, milimetricamente no mesmo nível. Esse nível havia sido testado em maio do ano passado, em agosto do ano passado e em setembro do ano passado, e aí em dezembro, primeiro em novembro, os preços foram acima desse teste, depois em dezembro, eles finalmente romperam esse nível. Não, romperam para em janeiro desromperem. E aí resvalaram nessa reta suporte de longo prazo, que é uma reta importantíssima, que vem lá do fundo do subprime, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, ou talvez até mais pontos nessa reta. Então, essa indicação é muito importante, porque é uma indicação chamada Bull Trap, e que, quando acontece, indica que tem alguma coisa errada, alguma coisa muito errada. Depois disso, os preços se arrastaram para cima, e eu acho que continuam se arrastando para cima. No Dow Jones indexado especificamente, eles deixaram uma resistência do último topo, que foi na semana retrasada, que coincidia com o topo de dezembro. Os preços chegaram no topo de dezembro e não tiveram força para subir, caíram, e hoje tiveram esse candle interessante, mas que ainda não convenceu. Aqui nós não temos uma bandeira, não temos nada. Aqui nós temos apenas uma situação em que a gente vê que os preços estão testando uma resistência, não estão conseguindo, e agora eles estão dizendo, olha, nós vamos tentar de novo furar essa resistência. Porque numa resistência como essa, e eu estou chamando essa como a mãe de todas as resistências, lembro que estou falando do Dow Jones à vista, indexado pelo CPI. Uma resistência como essa é muito importante, e existem milhões, como sendo o Dow Jones, existem milhões de ordens de venda acontecendo por aqui. Só tem 2 coisas que acontecem: ou isso aqui rompe e os preços vão, ou isso aqui não rompe e os preços despencam.
porque o processo de teste já aconteceu. Então agora tá na hora desse processo ser resolvido. Essa batalha aqui tem que se resolver, na minha visão de analista técnico. Eu acho que isso aqui já está absolutamente pronto para ser colhido. Essa reta aqui eu acho que a gente pode até pensar em apertar ela um pouco mais, porque aí ela pega esses dois últimos fundos aqui, passa a ser uma super reta, né? Está pegando esse fundo aqui 2009, enfim, fundo de 2011, 2012, 2013 e esses três fundos aqui de 2014. Então, os preços estão muito próximos dessa reta. Embaixo dessa reta, eu já disse algumas vezes, mas também acho que nunca é bom lembrar, nunca é demais falar que eu entendo que embaixo dessa reta existem milhões de ordens de stop. Portanto, se os preços romperem essa reta, vai acontecer uma queda muito violenta aqui, na minha visão de analista técnico. Muito bem, mas os preços não estão querendo ir para a reta, estão querendo testar novamente a resistência. Uma coisa é testar, outra coisa é romper. Então nós vamos ter que ficar de olho para ver se o S&P vai de fato romper. Bem, o S&P à vista rompeu, mas tem que confirmar o rompimento, né? Então eu acho que amanhã, por exemplo, é um dia muito importante, porque apesar do feriado aqui, não sei se é feriado nos Estados Unidos. Quem sabe algum dos nossos ouvintes aí sabe nos dizer se amanhã é feriado nos Estados Unidos, Corpus Christi? Eu acho que não. Mas talvez seja a festa católica. Então, acho que amanhã é um dia importante, porque a S&P tendo rompido e o Dow Jones chegando próximo da resistência, eu acho que é a hora de, eventualmente, um dos exércitos se impor sobre o outro. Ou seja, o exército dos comprados aí definitivamente fazendo esses níveis serem rompidos, ou os ursos que estariam aí na espreita, trazendo sorrateiramente os seus inimigos para uma emboscada, e quando chega nesse nível eles soltam a cavalaria em cima deles, né? É esperar para ver. Nós então estamos aqui com viés de neutro para altista no curto prazo em Dow Jones e S&P, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Então vamos falar de Vale e Petrobras e depois eu respondo algumas perguntas aí. Vamos lá. Só ajeitar meu desktop aqui para essa nova configuração de transmissão pelo Procaster. E vamos falar primeiro de Vale. Vale tem esse rompimento, isso aqui é 1998, e portanto nós estamos falando de 10, 11, 12, 13, 14, foram 13 anos de tendência de alta. Esse rompimento, quando a gente traça a Fibonacci, traria os preços para o primeiro número Fibonacci seria 8, quer dizer, uma queda alucinante. Isso nos faz ficar bastante baixistas, e a gente também olha esse processo aqui que aconteceu, essa tendência lateral, não dá nem para chamar de acumulação, né? Foi um processo que durou 2010, 2011, 2012 e foi terminar em 2013. Nós entendemos isso aqui como uma formação de topo, 1, 2, 3, 4, 5 e formação de topo, só que os preços saíram de lá. Nós entendemos que isso aqui foi função de os incentivos econômicos mundiais aí, mas olhando o gráfico, a gente parece notar nitidamente que o vendido está tá no controle da situação, né? E num processo até no curto, médio e longo prazo de tendência de baixa. Então nós temos essa tendência aqui que está intacta. Assim que eu conseguir capturar esse negócio aqui, melhor é apagar e jogar fora. Então nós temos essa tendência que está intacta. Os preços agora, recentemente, nessa última semana, testaram o suporte desses fundos importantes aqui, que estão aí entre 25 e 26. Aqui tem algo que a gente pode fazer aqui, que é isso aqui. Mas tem também, e acho que é importante, é esse nível de suporte aqui.
esse nível de suporte aparentemente tinha sido rompido e os preços hoje voltaram, mas pelo não útil, né? Porque vejam que os preços acabaram deixando uma pequena sombra. Vamos ver com que cara ficou isso no intraday. Não, deixa o intraday de lado. Então, eu acho que nós estamos aí indefinidos no curto prazo. Não sei se os preços vão preencher esse gap aqui. Existe essa possibilidade. Isso aqui alguém podia dizer, não, mas aqui temos um martelo. Pode ser sim. Isso possa estar indicando que nós vamos preencher esse gap. E talvez até vamos até a próxima reta de resistência, né? Mas isso também é bem possível de evoluir para um processo de realização de lucro. A gente pode também ter um processo de preenchimento do gap com a formação de uma bandeira. E se isso acontecer, vai ser uma ótima oportunidade para colocar uma posição de venda com stop logo acima do topo aqui dessa acumulação que se formar, né? Então, indefinido no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Ou seja, quem opera muito com Vale é uma boa hora para esquecer de Vale, botar o dinheiro na renda fixa e assistir jogos da Copa. Petrobras. Então, Petrobras, a gente tem também o término desse importante processo que começa em 1995. Como nós entendemos a última perna de alta, que foi o ciclo do presidente Lula, que começa aqui em 2002. O rompimento disso, se a gente só traça Fibonacci a partir daqui, nos mostra que os preços entraram para dentro da faixa Fibonacci, mas não chegaram a 50% de correção, que nós achamos que é algo que deve ser atingido. Agora, se a gente quiser extrapolar um pouquinho e trazer essa reta para cá, o que é também perfeitamente possível, né? Numa análise de mais longo prazo, e trazer Fibonacci para cá, aí Fibonacci, primeiro número, cai para 7. E se a gente quiser trazer para 95, primeiro número Fibonacci cai para 6. Então, nós achamos que estamos num processo de baixa e que a gente tem que encarar isso aqui como um processo de baixa. Nesse processo de baixa, nós tivemos uma alta bastante importante agora, a partir do momento em que as pesquisas começam a indicar a queda da presidente Dilma, que foi em meados de março, e isso levou os preços até o teste do seu último topo importante, muito importante esse topo que aconteceu 18,80, 18,19. Por quê? Porque quando o mercado bateu nesse nível em novembro do ano passado, ele caiu 41%. A última vez que ele bateu nesse nível, que foi em maio agora passado, ele caiu 13%. Os preços agora voltaram com essa nova pesquisa que aconteceu, os preços voltaram e aqui a gente tem o que está aparecendo uma bandeira também, mas eu acho que tem ainda, o mercado vai trabalhar aqui ainda. Não dá para a gente dizer que esse nível foi rompido absolutamente, até porque aqui esse nível em Petrobras, o buraco é bem mais embaixo, a gente vê que ele é um divisor de águas, né? A gente tem níveis importantes aqui por volta desse nível de 19, então, mas principalmente aqui no médio prazo, a gente tem aí esse topo de novembro, que, como eu disse, foi responsável por uma queda de 41,4%, a partir de novembro do ano passado e até março desse ano. Então, esse nível está confirmado e os preços estão testando esse nível. Tem duas hipóteses, ou vão romper ou vão tomar uma bela de uma patada do urso, nós vamos ter que esperar para ver. De neutros para um pequeno viés altista aí, no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. É isso aí.
Então vamos lá, perguntas. Hoje nós não estamos contando com a presença do Júnior, que teve um compromisso, mas estamos com o Rodrigo, que está respondendo aí as perguntas que pode. O Rodrigo não é analista técnico como o Júnior, mas ele está encaminhando aí. Então o que temos aí, Rodrigo? A primeira pergunta, Fausto, é do Big Mark. Ele quer uma análise de VTEX3. VTEX3. Aí sim. Então, Duratex é um ativo que nós estamos com posição de venda já faz um tempo. Vou até mostrar aqui nas posições em aberto. Posições em aberto. DTEX, está aqui o acompanhamento que a gente faz. Nós vendemos esse ativo quando ele rompia essa reta suporte do que nós estávamos entendendo ser um triângulo simétrico. Triângulo simétrico, simplesmente a explicação é triângulo simétrico. Depois ele fez um pullback, nós aguentamos firme, e agora ele está se acumulando, essa acumulação de hoje, quer dizer, essa movimentação de hoje sugere, até porque ele faz uma acumulação dessa com o Bovespa em alta, né? Então essa acumulação sugere que ele vá fazer uma bandeira de baixa, uma outra bandeira de baixa, para então caminhar rumo ao seu objetivo de baixa, que é R$8, nós achamos é para lá que ele está indo, R$8 baixa Duratex, curto, médio e longo prazo. Longo prazo, se a gente traçar aqui Fibonacci, a gente vê que tem muito chão ainda para ele ir, né? 4,50 é o primeiro nível da faixa Fibonacci, isso quando a gente põe Fibonacci aqui, começando em outubro de 2002, mas a gente pode estender isso talvez até para 98, e daí Fibonacci, primeiro número, fica em 3,50 aí no fundo do subprime. O fundo do subprime, aliás, que é R$3. Rodrigo. Próxima pergunta é do César MDIA3. M. Dias Branco. Deixa eu voltar aqui para DTEX, porque esse é MDIA3, né? A3. Agora eu já tenho. Então, nós temos um processo rompido em 2011, né, que iniciou-se em 2011, um processo de alta, uma tendência de alta. Se a gente traça Fibonacci aqui, Fibonacci vem dar abaixo de 70, é para lá que nós achamos que os preços estão indo. Até porque, se a gente estende essa reta para o fundo do subprime, a gente vê que interessante, né? A gente vê que, bom, se a gente puxar Fibonacci, nem fala, mas o primeiro nível de retração Fibonacci dessa última tendência de alta que começa em 2011 e foi até 2013, ele está nesse nível aqui, que é 65 abaixo de 70, e que coincidiria com essa reta que vem lá de baixo e passa por esses fundos aqui de 2008 e 2009 e por esse fundo de 2011. Essa reta não é assim ainda super confiável, porque tem apenas 2 pontos, mas é uma possibilidade, né? Os preços atingirem aqui primeiro nível Fibonacci de correção dessa última alta e essa reta suporte de longo prazo. Agora aqui no curto prazo, o que nós temos aí? É uma situação parecida com o Bovespa. Os preços subiram, fizeram uma pequena bandeira, romperam a bandeira hoje, mas tem o próximo topo aí, que é um nível de resistência importante, a 102, para duelar nos próximos dias. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer no duelo desse topo. Eu não acho recomendável você tomar uma posição aqui, com stop abaixo da bandeira, sendo que os preços estão... aliás, eu acho até sacrilégio fazer isso, porque comprar em nível de resistência é sacrilégio. E aqui a gente tem um nível de resistência importante, vejam.
Eu acho que isso aqui está tudo mais ou menos no mesmo nível. Ó. Esse fundo aqui dessa formação de topo, esses topos aqui. Então, se a gente passar uma reta aqui horizontal, você vê que você vê que a gente vai para o meio dessa acumulação aqui, né? Alguns fundos, alguns topos aqui. Então existe suporte aí, a resistência, perdão, no 102 e, portanto, não acho uma boa comprar agora, tá? Agora, nós, logicamente, vamos estar acompanhando esse teste aqui e uma eventual reversão aqui seria, sim, aí uma importante indicação de baixa. Por quê? Porque nós estamos com o olho na baixa. Por quê? Porque essa reta foi rompida. A correção Fibonacci desse processo ainda não aconteceu. Então, nós estamos imaginando que esse processo de alta tem vida curta. Como esse processo de alta está num nível importante de resistência, onde na última vez tomou um engolfo, então, por isso, nós estamos esperando que isso possa acontecer. Agora, se o mercado tiver um bom fechamento acima de 102, aí também fica complicado, porque a próxima resistência é 108, né? Então, se ele fecha acima de 102, ele tem aí talvez uma alta de 5% para ele, depois vai tocar com a resistência do topo principal. Então, não compraria e apenas esperaria aí, se tivermos uma indicação de venda aí pelo 102, uma reversão, eu acho que seria uma oportunidade de venda. Rodrigo. Próxima pergunta é do Noix, CSNA3. Vamos lá. Bandeira triângulo descendente ou retângulo, essa é a questão para a gente saber. Vejam, rompeu-se uma reta suporte que vem desde 98, Fibonacci traz os preços aqui para, vamos ver quanto é isso aqui, 3,50. Os preços romperam essa reta, já cumpriram o seu objetivo de alta, na minha opinião, e romperam, por outro lado, essa outra reta de suporte aqui, e caíram e se acumulam numa formação que tem toda a pinta de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Agora, a característica de bandeira que toma esse processozinho aqui, eu acho que está mostrando que os preços devem buscar a próxima resistência, aí, que está nos 10, 10 e 20. Se isso acontecer, o que nós temos hoje, o que está hoje com uma cara de triângulo descendente, pode evoluir para um retângulo. Mas eu acho que, em última análise, os preços caem para o seu próximo objetivo, que seria a projeção dessa perna para baixo, está aqui entre 6,50 e 6, né? Então, altistas aí no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Rodrigo. Próxima pergunta do Fábio Sula 11. Sula 11. Então, nós tivemos uma importantíssima indicação de baixa, nós estamos baixistas, nosso objetivo é 14. A indicação de baixa, aqueles que nos acompanham já devem saber qual é, né? Tínhamos uma importante resistência aqui, porque em abril do ano passado, quando os preços chegaram lá, caíram 29%, e depois em outubro do mesmo ano, do ano passado, quando os preços chegaram lá, caíram 23%. Os preços romperam esse nível, fizeram um pullback, romperam de novo, tentaram e pum, entraram para dentro. Então isso é o que qualifica o chamado bull trap, né? Acima desse nível devia ter um monte de ordem de stop, que não teve, que não foram acionadas, que não estavam aí. Então tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, quem sabe, a gente vai saber daqui a uns tempos aí, vai sair no Jornal Valor, quem sabe. Por enquanto, eu acho que a gente tem que aproveitar que o mercado está dando uma paradinha aqui e
e torcer para ele fazer uma bandeirinha de baixa, e aí a gente rompe, vende no rompimento dessa bandeira de baixa com stop logo acima da bandeira. Eu acho que é o que tem para fazer em Sul-América. Rodrigo. Próxima pergunta é do Vitor ELPL4. Então, quando o mercado vem aqui para o meio de uma faixa grande de oscilação, fica difícil a gente... Aqui, se a gente passa Fibonacci, a gente vê que ele já corrigiu o Fibonacci, né? Corrigiu, por sinal, milimetricamente o segundo nível Fibonacci. Agora, está preso dentro da faixa Fibonacci. Quando isso acontece, a gente começa a imaginar que ele está fazendo algum tipo de formação de acumulação aqui, de continuação, né? Algum tipo de acumulação de continuação, queria dizer, melhor dizendo. Agora, no curto prazo, o que a gente está vendo aí? No curto prazo, não sei, indefinido. Só aí, indefinido. No curto, médio e longo prazo, vamos dizer que nós não falamos nada, vamos descer um degrau e vamos para o intraday de 15 minutos. Essa resistência aqui traçada nesse nível, que seria apenas um nível Fibonacci, não é nada de muito especial. Também nada, absolutamente nada. Muda de parceira, vai dançar com outra, meu amigo, porque essa aqui está complicada. Próxima. Próxima pergunta é o Denis e o Pedro perguntaram Light 3. Estava vendo a entrada dele, não dá, né? Light. Então, também estamos naquela situação que os preços estão aí no meio do processo aqui, do processo lateral, né? Veja, isso aqui já está se estendendo por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Já estamos chegando aí na parte de cima dessa faixa. É o que eu acho que dá para a gente... Acho que os preços estão caminhando para teste desse topo aqui que aconteceu em janeiro de 2012. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui, acho que seria... Aqui tivemos um pequeno acumulação de continuação, cuja o objetivo já foi atingido. Nós podemos fazer assim, aqui, ó. Tivemos uma perna aqui, que essa perna aqui está bem definida, né? Aí a gente vai trabalhar com as pernas dessa tendência. Aí a gente fala, opa, olha, tivemos uma outra muito parecida, né? Na verdade, essa aqui foi um pouquinho maior até. Foi aqui, né? Estou pegando esse topo aqui e esse fundo aqui. Então a gente pode colocar isso aqui a partir desse fundo aqui e imaginar que os preços, então, mas como vão tocar antes disso no topo principal? Então é isso aí, acho que os preços estão caminhando para o topo principal, que está a 24,25. Exatamente, se quiserem saber, o topo máximo foi 24,57 e o fechamento desse dia, que foi o maior fechamento foi 24,17. Então aí nessa faixa de 24 a 24,50 é para onde a gente acha que os preços estão indo. Então não tem muito o que fazer, né? Chegar lá, liquida, posição de compra, eu acho que não necessariamente, mas você pode apertar o stop, deve apertar o stop, né? Isso aí, Rodrigo.
Quantos temos ainda? Temos mais 3 perguntas. Ok, vamos lá. Tiazinha pergunta YouTube 4. Então, YouTube, nós estamos numa situação que o topo principal foi rompido, o topo principal que havia sido atingido em 2010, ele foi rompido no mês de abril. Depois disso, em maio, os preços fizeram um pullback, o que parece ser um pullback, né? Isso aqui está com toda a pinta de que vai fazer um pivô de alta, porque isso aqui está com cara de bandeira de alta, né? Isso aqui acompanhando lá a Bovespa está com cara de bandeira de alta, os preços fecharam na máxima do dia, mas ainda precisa os preços romperem esses 34,50. Rompidos os 34,50, eu acho que a gente pode ter uma alta expressiva aqui dos bancos, porque daí eu acho que é isso aqui para cima. Um pivô é uma coisa séria, né? É uma indicação bastante importante de alta. Então eu peguei, na verdade, a amplitude dessa perna aqui anterior ao pivô. Essa perna aqui, e se os preços rompem esse nível, eu acho que eles tranquilamente vão chegar aí 41, e nós estaremos falando de uma alta a partir de hoje de aproximadamente 20%. Isso pode acontecer, o gráfico está mostrando que isso vai acontecer, mas nós precisamos da confirmação do rompimento do topo de 34,64 que aconteceu no dia 11, que foi justamente a última quarta-feira, né? Aí está aí. Nós acho que na última quarta-feira dissemos que a pequena sombra sugeria talvez uma acumulação, estava com pinta que ia romper, acabou não rompendo e hoje continua com pinta que vai romper. Vamos ver se rompe. Rodrigo. Seu Fausto, antes da próxima pergunta, o RB Investimentos no chat perguntou como faz para comprar o pôster da Enfoque, o gráfico do Dow Jones e Bovespa. Site da Comstop. Bom, a Enfoque não vende posters, quem vende posters é a Comstop. Para você comprar o pôster da Enfoque não tem mais. Então hoje está à venda o pôster. É comstop.com.br. Ok, pode ir para a próxima pergunta? Por favor. Sérgio pergunta de risco Brasil. Risco Brasil? Isso. Boa pergunta, Sérgio. Estou curioso para saber o que está acontecendo com o Risco Brasil. Subiu um pouquinho, hein? Hoje subiu bastante. Deve ter subido, né, por conta da decisão do juiz lá contra a Argentina. Olha, minha gente, Risco Brasil, eu já falei isso aqui em outras quintas técnicas, nós tivemos um bear trap aqui no Risco Brasil, ele rompeu aqui para baixo e desrompeu e está com pinta de estar fazendo uma bandeira de alta aqui. Então eu acho que isso aqui é para cima. Demais, vejam, o que tem de saltar os olhos aqui? Tem isso aqui, ó, isso aqui é 2000, né? Isso aqui é o início da alta do ciclo, da alta da bolsa do ciclo do presidente Lula. Isso aqui é o subprime. Tá? Então, nós temos essa reta que passa por esses dois topos aqui, mais esses outros dois topos aqui de 2011, né? Isso aqui acho que foi o rebaixamento dos Estados Unidos, e aqui esse é o topo em junho de 2012. Então, rompe-se esse nível aí. O rompimento desse nível nos dá condição de traçar Fibonacci, e Fibonacci, primeiro número, está a 400 basis points. Então, altistas, nós estamos no médio e longo prazo por conta disso. Agora, depois de romper essa reta, os preços, então, estão fazendo uma acumulação, né? Agora ficou bem definido isso aqui, tudo como uma acumulação depois desse bull trap aqui. Nós tínhamos tido um bear trap lá também. Aliás, um bull trap lá em cima e um bear trap aqui. Armadilha para os vendidos. Então, de qualquer maneira, isso aqui está mais do que classificado como uma acumulação. Uma acumulação que
até porque a reta de resistência foi rompida, então essa acumulação deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Tá? Então, o que a gente está imaginando é que os preços vão colocar essa amplitude aqui para cima a partir desse último fundo encontrado e faria com que os preços subissem para um pouquinho acima aqui dos 300 basis points, né? 330 basis points. Sendo que nos 300 basis points a gente tem um senhor nível de resistência. Por quê? Porque a gente tem um topo, vou até destacar bem isso aqui, a gente tem um topo aqui em 2006, temos um topo em 2008, outro topo em 2009, um topo em 2011 e pronto. Então, eu acho que nós estamos aí vendo os preços agora caminhando para 300 basis points. Ou seja, o risco Brasil vai aumentar, isso coaduna com bolsa em baixa, logicamente. Né? Rodrigo, última pergunta? Última pergunta da Bernadette, dólar futuro. Dólar futuro, não vi o dólar hoje, queria ver. Dólar N14. Um pouquinho mini dólar, N14. Então a situação é essa, rompe-se uma reta de longo prazo, ela é mais ou menos parecida com essa reta, com a reta que acabamos de mostrar do risco Brasil. Né? Então os preços a partir daí estão subindo nessa tendência aqui. Essa tendência nós tínhamos uma reta aqui, estávamos achando que essa reta tinha sido rompida, mas eu alertei para o fato de que nós podemos muito bem estar com algo desse tipo aqui. Quando então nós estaremos testando a reta suporte. Bem, testamos a reta suporte, ontem tivemos uma reação bastante violenta de alta, mas hoje os preços voltam a cair e fecham na mínima do dia. Isso está para decidir. Se nós tivermos um bom fechamento abaixo de 2.230, isso aqui foi uma acumulação de continuação. E os preços então devem cair para os 21.100, e aí isso aqui tudo passa a poder ser considerado como um processo de continuação. E aí eu passo a imaginar, que os preços vão estar buscando os seus próximos suportes aqui, a 2.100 e até a 2.000, e de repente até testando o seu fundo principal. Mas Inês ainda não é morta, né? Os preços ainda precisam ainda confirmar que vão de fato romper esse nível aí de 2.230. Essa semana eu estou terminando aqui a quinta técnica e estou falando para vocês o que eu venho falando aqui em todas as outras quintas técnicas que nós tivemos, que fiquem de olho, assistam os jogos, mas fiquem de olho no mercado, porque nós estamos num nível que está acontecendo alguma coisa. Eu acho que está no ar, alguma coisa vai acontecer. Ou muito bem, os Estados Unidos vai dar o seu sprint final, o Brasil vai acompanhar, e nós vamos ter uma alta bastante importante, ou vai ser o inverso. Vai ficar claro que esse nível não vai ser rompido, e se ficar claro que esse nível não vai ser rompido, vocês podem esperar que o exército dos ursos não vai ter clemência, ele vai soltar tudo que ele puder em cima dos comprados. Então, é isso aí.